Olá, pessoal. Hoje vamos começar a falar sobre joelho na nossa disciplina de ortopedia e traumatologia. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre alguns conceitos anatômicos do joelho, as estruturas, a função dessas estruturas, e na sequência a gente fala um pouco sobre algumas lesões. Essa aula ela vai ter que ser dividida um pouco em relação ao tamanho em que a gente vai disponibilizar esse material, mas vamos indo e, conforme for o tempo aí, a gente estipula uma pausa para a sequência da disciplina, ok? Então vamos começar a falar de joelho. Bom, o joelho, na sua anatomia, ele é composto por basicamente 4 ossos, né? Que são o fêmur, a tíbia, a fíbula e a patela. Nesses ossos, as suas extremidades, ou proximal ou distal, formam a articulação do joelho, no caso do fêmur distal, tíbia e fíbula proximal. E a patela, a gente sabe, um osso sesamoide, né, um osso bem solto, sustentado apenas por estruturas moles ali na região do joelho. Então, como a gente pode ver aqui nessa imagem, nós temos aqui um côndilo femoral, e o fêmur com os seus côndilos bem convexos, a tíbia logo abaixo, com os platôs tibiais côncavo e convexo, a fíbula na região lateral do joelho, na região lateral da perna, e a patela descansando nesse meio. De estruturas ligamentares, nós temos 4 principais ligamentos, dentre outros. Nós temos o ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial, e os 2 ligamentos cruzados, ligamento cruzado anterior e ligamento cruzado posterior, e as estruturas meniscais sobrepostas entre o fêmur e a tíbia, então o menisco lateral e o menisco medial. Tanto os ligamentos quanto os meniscos, assim como a cápsula articular e a cartilagem, são estruturas estabilizadores importantes do joelho, assim como os ossos, os tendões também o são, mas são estabilizadores que permitem que nós tenhamos, então, um bom encaixe articular e uma boa mobilidade da articulação do joelho. O joelho, ele trata-se de uma articulação, então, sinovial, ou seja, contém líquido sinovial, né, no seu conteúdo interior, e esse líquido ele é isolado do conteúdo extra articular pela membrana sinovial. Nós temos aí, basicamente, 3 articulações mais importantes, né, a fêmuro-patelar, a fêmuro-tibial e a tíbio-fibular proximal. Essas 3 articulações que vão permitir os movimentos de flexão, extensão, rotação também que o joelho faz. E lembrando que os côndilos femorais são estritamente convexos e que os platôs tibiais, que são as estruturas superiores da tíbia, que recebem os côndilos femorais, nós temos o platô tibial medial maior do que o lateral e o platô tibial externo, ou seja, lateral, mais convexo e o medial mais côncavo. Isso se justifica porque os meniscos preenchem esse espaço e permitem, então, que essa estrutura tenha mais mobilidade, no caso aqui os meniscos, né? Então, o platô tibial lateral, por ser mais convexo, tem um menisco mais móvel. Já o platô tibial medial, ou interno, por ser mais côncavo, não tem um menisco tão móvel assim. Então, justifica-se aí um menisco menos móvel, com menos escape para as pressões articulares, o que também o remete a um maior índice de lesões. Essa articulação ela vai ter uma perfeita combinação entre a artrocinemática, né, que é o rolamento e o deslizamento desses ossos, para que a gente faça a flexão e a extensão, que são os principais movimentos funcionais do joelho, e lembrar também que nós temos aí pequenas rotações interna no fêmur, na cadeia fechada, e externa na tíbia, na cadeia aberta, mecanismo que a gente chama de trave e parafuso para o encaixe articular e ajuste máximo do joelho. Dentre as doenças mais comuns do joelho, a gente vai falar algumas. A primeira que a gente vai abordar é a síndrome patelofemoral, ou fêmuro-patelar, ou dor retropatelar, né? Mas leva aí diversos nomes, né? Fato é que trata-se de uma lesão classificada ou definida como uma lesão de mau funcionamento biomecânico do joelho, seja por um mau alinhamento fêmuro-tibial, seja por uma instabilidade patelar, seja por uma fraqueza dos rotadores do quadril,
seja por um desajuste muscular da patela, mas nós teremos aí lesões importantes na articulação do joelho, e uma delas é a síndrome femoropatelar. Essa doença ela vai classificar com o nome de condromalácia patelar quando o grau de lesão for mais avançado, ou seja, quando a cartilagem tiver um desgaste maior, a gente vai chamar essa lesão de condromalácia patelar. A síndrome da dor anterior do joelho é uma lesão classificada como um desconforto sintomático, porém sem causa aparente, sem causa iminente, e gera uma dor anterior, ou uma dor patelar, ou uma dor na parte da frente do joelho, né? O que nos leva a pensar já num histórico clínico, numa anamnese, um descarte de lesões posteriores, como, por exemplo, as lesões ligamentares dos cruzados, né? Bom, por definição, a síndrome femoropatelar é um distúrbio nas estruturas de suporte, ou seja, as que dão estrutura para a articulação do joelho. É uma disfunção de falta de estabilidade do segmento patelar. Nós teremos, então, uma patela instável, ou uma patela hipermóvel, ou uma patela biomecanicamente desfuncional. E essa dor que geralmente os pacientes sentem está relacionada com a tensão dos retináculos, né? Os retináculos são estruturas laterais que estabilizam a patela, a gente já vai ver a imagem, e isso acaba gerando bastante desconforto também. Quando nós temos uma evolução do quadro de desgaste dessas cartilagens, nós vamos ter, então, um contato possivelmente subcondral, que a gente fala, né? Que seria o processo degenerativo de desgaste, onde possivelmente a dor se justifica pelo contato de osso com osso na articulação do joelho. Então, nessa imagem, a gente pode rever os aspectos anatômicos, né? Fêmur, patela, tíbia e fíbula, os ligamentos cruzados e os colaterais, e o menisco lateral. Sobre os côndilos femorais. Deixa eu só ver um negócio aqui. Bom, superiormente à patela nós temos o forte tendão quadricipital e inferiormente o tendão patelar. Essas estruturas, elas orientam o movimento da patela superior e inferiormente. Porém, olhando num conceito lateral, a gente vai ver, tanto na parte lateral quanto na parte medial, os retináculos. Retináculos são estruturas de tecido conjuntivo que permitem a lateralidade da patela. Então, patelas medializadas ou lateralizadas podem estar relacionadas com tensões excessivas dos retináculos medial e lateral. Uma importante causa de disfunção femoropatelar e um aspecto relevante para a gente avaliar nos pacientes quando chegam com queixa de dor patelar, ou retropatelar, ou dor anterior no joelho, é o chamado ângulo Q, né? O ângulo Q é um ângulo que desce a partir da espinha ilíaca antero-superior e passa bem no meio da patela, e essa linha tem que ser traçada pelo físio, seja na radiografia ou de uma forma visual. E uma outra linha que sobe, partindo do meio da tíbia, passando também no meio da patela. Onde esses ângulos se encontram, a gente vai chamar de ângulo Q. Esse ângulo Q é a junção das duas linhas. Quanto maior for esse ângulo Q, significa que maior é o valgo, ou seja, maior é o desalinhamento da linha da tíbia com a linha do fêmur. Isso predispõe a disfunções femoropatelares. O que não predispõe a uma disfunção femoropatelar? Um membro inferior alinhado. E um membro inferior alinhado seria um membro na qual o fêmur e a tíbia descem em uma linha muito perto de zero. Dificilmente ela será zero, porque o fêmur tem uma angulação de valgismo que é fisiológico, mas isso acaba sendo maior nas mulheres do que nos homens, em torno de 10 a 5 graus. Aqui nós temos joelhos bem desalinhados, né? Um exemplo de um joelho bem valgo e um exemplo de um joelho bem varo.
tanto o geno valgo quanto o geno varo, que são joelhos valgos e joelhos varos, são desalinhamentos patelares, ou seja, aquela linha que nós falamos do ângulo Q, que é a que sobe e a que desce, ela vai dar bastante alterada. O que seria o mais perto de um normal? Onde o alinhamento entre fêmur e tíbia ele é mais perto de zero. Os fatores que influenciam no aumento do ângulo Q são pessoas, então, geralmente com tendência a anormalidades fêmuro-patelares, exemplo, um estrabismo patelar, uma patela alta, outra patela baixa, uma patela lateral, uma medial ou duas laterais. Valgo de calcâneo é uma disfunção importante. Pé chato, pé plano, é uma disfunção que medializa o navicular e aí medializa o talos e medializa a tíbia e faz um valgo de joelho. Pessoas com o quadril muito largo são características que vão levar a influenciarem o ângulo Q. Esses fatores a gente deve avaliar e deve também tratá-los quando possível, para que a gente não tenha a progressão da dor fêmuro-patelar ou até como uma forma de prevenção. Fato é que se essas lesões não forem tratadas, a gente vê aqui na imagem da patela da direita, a gente vê que pequenas erosões patelares elas podem evoluir para desgastes maiores, gerando um total debridamento dessa cartilagem. Essa patologia ela vai se classificar como osteoartrose e condromalácia patelar, que é a perda praticamente total da cartilagem que recobre a face posterior da patela, não permitindo o deslizamento dela sob o côndilo femoral. Os fatores predisponentes para esse desgaste pode ser uma displasia troclear, né? Essa displasia são pacientes que nascem, que têm uma alteração congênita na qual o côndilo lateral do fêmur ele acaba sendo mais baixo, e isso predispõe inclusive a luxações patelares, né, luxações laterais da patela. Nesses pacientes nós precisamos avaliar bem, talvez uma cirurgia possa ser importante nesse caso para uma transposição da inserção do tendão patelar, medializando assim a patela. Trabalhar fortalecimentos musculares também é bastante importante, né? Outro fator que predispõe a dores patelares são as fraquezas musculares, e um dos músculos importantes para nós falar é o vasto medial oblíquo, assim como os rotadores laterais do quadril, né? Os músculos abdutores e rotadores laterais do quadril, que vão estar relacionados com a instabilidade do joelho, que podem aumentar o valgismo e aumentando, assim, a predisposição à síndrome fêmuro-patelar. E lembrar que essa diferença, às vezes, anatômica de pelve entre homens e mulheres também pode ser um fator importante. Bom, essa imagem mostra bem os retináculos, e eu coloquei ela justamente para isso. Para a gente olhar aqui, ó, o retináculo lateral, o retináculo medial, os dois retináculos puxam as patelas lateralmente, né? Então, essa estabilidade, esse equilíbrio entre a lateralidade da patela, ela é importante pela função dos retináculos. E acima da patela, o tendão quadricipital, e abaixo dela, o tendão patelar, também controlando a altura dessas patelas. Lembrando dos músculos do quadríceps, né? O vasto intermédio, o lateral e medial, superiormente à patela, controlam bem o movimento dela também, assim como tuberosidade anterior da tíbia bem anteriorizada, posicionada como Osgood Schlatter, são alterações que podem influenciar na biomecânica do joelho, e a gente precisa avaliar na fisioterapia muito bem isso aí. Bom, fatores predisponentes, então, patela alta, retináculo lateral tenso, rotação tibial externa muito grande, hiperfrouxidão ligamentar, valgismo do joelho ou do tornozelo, pacientes com hiperlordose. A hiperlordose tende a uma rotação interna coxofemoral, e essa rotação interna aumenta o valgo de joelho, que aumenta ainda mais a chance de desgaste retropatelar pelo mau alinhamento do eixo fêmuro-tibial. Então é importante avaliar esses aspectos em uma anamnese bem feita, ortopedicamente falando, né? O quadro que os pacientes geralmente apresentam são dor de início insidioso, ou seja, uma dor que ela começa devagarinho e ela vai aumentando com o passar do tempo. Ausência de trauma, não tem uma pancada, não tem uma queda, e geralmente a gente fica na dúvida entre uma tendinite, uma lesão meniscal, porque é na região anterior do joelho. Mas fato é que os testes ortopédicos clínicos vão nos ajudar a descobrir, assim como a história que o paciente conta.
Muitas vezes esse quadro ele é bilateral, mas pode ser também em uma perna só, unilateral. Vem geralmente associado de crepitação, assim como a maioria das lesões cartilaginosas e articulares vem com crepitação, com estalido, com rigidez. Melhora da dor durante o repouso e piora a dor quando ajoelha, quando agacha, quando sobe ou desce rampas e escadas. E um sinal clínico importante é a dor quando permanece por muito tempo na posição sentada, dor anterior no joelho, né? Que é o chamado sinal do cinema. Além desse teste do cinema, é importante a gente fazer uma avaliação postural para encontrar possíveis fatores que estejam relacionados. E o principal, sem dúvida, é o alinhamento ou desalinhamento, né? Que a gente vai buscar do membro inferior no eixo do ângulo Q. Avaliar os fatores que afetam também as forças de alinhamento desse retináculo. Então, observar se essa patela move mais facilmente para medial ou para lateral, para desconfiar, para possivelmente tratar um ajuste da tensão desses dois retináculos, palpar as estruturas moles e possivelmente a ADM dessas estruturas, para nós vermos se não existe uma restrição de mobilidade muscular ou até facial, e avaliar encurtamentos musculares, como isquios tibiais, quadríceps, os abdutores, como glúteo médio, tensor da face lata. Existe uma banda iliotibial lateral do joelho que precisa ser bem móvel e flexível para não gerar aí tensões excessivas de lateralização dessa patela, consequentemente fazendo o impacto patelar aumentar sobre o côndilo lateral, que já é alto, né? E lembrar que pacientes com rupturas de LCP vão ter uma posteriorização traumática lesional da tíbia. Isso faz com que a patela aumente o seu contato sobre o côndilo femoral. Então, lesões de LCP são importantes para nós fazermos no nosso exame físico. Músculos muito fracos, né, hipotrofias também são importantes no exame físico, o alinhamento desse membro inferior, como já comentamos, o ângulo Q, que pode ser feito com a goniometria, mas uma avaliação postural com experiência vai ajudar vocês a fazerem também. Patelas estrábicas, já falamos, rotação femoral interna. Discrepância de membro é um importante fator também, uma perna curta e uma perna longa pode influenciar na sobrecarga da patela, porque isso gera desalinhamento, né? De movimento de extensão, o teste de apreensão e de compressão patelar, o tilt patelar e o sinal de cinema que a gente já conversou. Radiografia, bastante importante também, o raio-x nos ajuda a descobrir, né, a investigar a displasia da tróclea, assim como estrabismo patelar ou uma patela muito alta. Tomografias computadorizadas e ressonância nuclear magnética podem ajudar no diagnóstico do tecido mole mesmo, para identificar aí se o paciente possui, então, desgaste excessivo. E as artroscopias como forma, então, investigativa do estado em que essa cartilagem retropatelar e também condilar do fêmur está. O tratamento ele é feito de forma conservadora em 80% dos casos, e graças a Deus isso melhora. Outros 20% desses pacientes, infelizmente, optam pela cirurgia, muitas vezes sem tentar fisioterapia. E tem também os 20% dos que não melhoram com o tratamento conservador, que também vão para a cirurgia. No tratamento conservador, a gente tem que ajudar esse paciente em no máximo 6 meses. E no tratamento cirúrgico, o que se faz é uma artroscopia, né, uma raspagem aí da cartilagem intraarticular. Pode-se ainda fazer uma reinserção do tendão patelar, medializando ele, ou até mesmo uma cirurgia de substituição dessa cartilagem retropatelar, né? Seria aí uma displasia aumentada ou pacientes com disfunções mais severas do tecido cartilaginoso articular.
Eu coloquei aqui um guideline que nos ajuda a conduzir esse tratamento. Ele é de 2016, publicado no Jornal de Esporte, né? E traz aí algumas recomendações para a gente trabalhar e conduzir o tratamento, né? E nesse guideline a gente vai ver aí 6 aspectos que eles observam. Número 1, exercícios bastante indicado na redução da dor e da melhora. Número 2, fortalecimento dos músculos do joelho mais o quadril é melhor do que só o joelho. Intervenções de diversos modos são efetivos para a dor, e aí se fala de eletro, de mobilizações, de miofaciais. Palmilhas são indicadas para redução da dor, muito importante, principalmente no realinhamento do membro inferior, uma órtese, né? Mobilização patelofemoral, tibiofemoral e lombar não são recomendadas, vão gerar mais desgaste, e eletroterapia, principalmente eletroterapia analgésica, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre as anti-inflamatórias, né? Ultrassom, laser. O que se pode fazer então de analgesia? A analgesia crioterapia é uma ótima ferramenta. A gente evita a mobilização articular grau 1, que também gera analgesia, por não poder gerar compressão ou cisalhamento articular. Itens interferencial são correntes totalmente profiláticas, né, analgésicas, não tratam a causa, apesar do interferencial ter um efeito anti-inflamatório na liberação de opioides específicos, né, endógenos, mas a gente opta aí mais por recursos terapêuticos e não tão profiláticos. Movimentos passivos e ativos com a medialização manual da patela, já vou mostrar uma imagem. O alongamento do retináculo lateral, muito importante, né? Então, deixa o membro em extensão e empurra o retináculo para medial, alongando o lateral. E alongar músculos importantes, né? O quadríceps, o trato iliotibial, tite, o isísquios tibial, panturrilha, tricepsural, os adutores, os rotadores internos do quadril e exercícios como a ergométrica, que é a bicicleta estacionária, vai muito bem, principalmente sem carga. Esse gráfico nos ajuda a entender um pouco como conduzir o exercício de forma ativa. A gente percebe aqui no eixo do estresse de contato da patela que em cadeia fechada, quanto maior é a angulação que o paciente desce, maior é o estresse de contato retropatelar. Na cadeia aberta, que é a linha pontilhada, os primeiros graus não são tão prejudiciais, mas mais ou menos de 15 a 50 graus nós temos grande desgaste retropatelar. Mas a gente volta a ter pouco ou menos em 55, 60 graus. Então, tudo que está abaixo dessa linha horizontal aqui seria ângulos bons para se fazer em cadeia aberta e em cadeia fechada, e o que está acima dessa linha horizontal mediana seria ideal que nós evitássemos. Importante fortalecer o vasto medial oblíquo, fortalecer glúteo médio, fazer eletroestimulação, principalmente associada ao movimento ativo, né, com medialização, no caso ativando o VMO aí, assim como também os rotadores externos e abdutores do quadril, exercícios em cadeia aberta e cadeia fechada, evitando forças de lateralização, né. Nós temos aqui as imagens que ilustram, ó, basicamente como a gente faz isso, né. Então aqui, ó, um bom exercício de mobilização do membro inferior com medialização manual da patela. Crochetagem, muito bom também, para aliviar a tensão de retináculo, medial e lateral. As cargas excêntricas, elas são um bom teste para a gente vendo como está essa integridade articular, e os exercícios proprioceptivos. Muito cuidado com exercícios com bolinha no meio das pernas, né? Isso fortalece os adutores, e quanto mais forte os adutores estiverem, mais eles puxam o joelho para dentro, e isso medializa o joelho, tornando o ângulo Q maior. Então, o ideal é um elastiquinho, um mini band na região superior do joelho, para a gente forçar em abdução e não a adução, ok? Mais um exercício de medialização da patela, isso não é uma mobilização articular, e sim um alongamento do retináculo lateral. E os exercícios, ó, do Pilates para a gente associar o alinhamento biomecânico com coordenação, com sincronia de movimento, com estabilidade postural, com consciência corporal. Muito cuidado com os joelhos que valgizam de forma dinâmica nos exercícios, né? Subir e descer do step, salto com aterrissagem. Então, sempre é importante a gente cobrar dos pacientes o quê? A força de abdução e rotação externa do quadril.
E lembrar que o tornozelo também é um eixo importante ascendente, né? Exercícios como ostra, ou quem tiver aí com interesse de anotar, exercícios de fortalecimento do CPL, que é o complexo posterolateral do quadril, onde a abdução e a rotação externa são bastante importantes para fortalecimento do joelho, né? São relacionados ao quadril, mas estão diretamente influenciando a articulação do joelho. Ok? Vamos parar por aqui na lesão de síndrome patelofemoral e nas próximas aulas a gente vai conversando sobre outras lesões, ok? Um abraço, valeu.